E aí, queridos, beleza? Nós iremos começar agora a tratar da segunda fase da República Velha ou Primeira República, o período denominado de República Oligárquica ou do Café. Nesse primeiro vídeo, nós iremos tratar da política interna e da economia desse período. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Bom, queridos, estamos de volta. Agora, nós iremos tratar sobre um período subsequente à chamada República da Espada, né? A república que foi governada por dois militares, né? Mas nós tivemos três momentos. A república governada por Marechal Deodoro da Fonseca, ele governou primeiro de maneira provisória, né? E depois de maneira constitucional. Em seguida, nós tivemos o governo do Floriano Peixoto, que terminou em 1894. Assim, fechamos três governos. Dois do Deodoro da Fonseca, um provisório e um constitucional, e o terceiro, que é a do Floriano Peixoto. Agora, a gente começa a tratar da segunda fase, ou segunda etapa dessa República Velha, ou Primeira República, a chamada República Oligárquica ou do Café. A gente começa pela ideia da oligarquia, né? O que significa isso? O que significa esse conceito? Oligo, poucos. Garquia, poder. Poder de poucos. Então vejam, essa república, muito embora, né, tenha a sua raiz conceitual lá né, no Império Romano, lá na civilização romana, né, significa coisa pública, já de cara a gente percebe que essa coisa não é pública, né? Não é de todos. Essa república no Brasil é uma república controlada por uma oligarquia, ou seja, por poucos. Quem são esses aí que de fato poucos vão controlar essa república? São os cafeicultores, são os grandes latifundiários, é a elite agrária brasileira, de maneira geral, mas principalmente, não exclusivamente, mas especialmente aquela elite mais rica, aquela elite mais poderosa e, portanto, mais influente nessa época, que é a elite cafeeira. Então, é uma república que foi feita, né, para o deleite, para a satisfação, para os interesses dessa oligarquia, especialmente, repito, não exclusivamente, a cafeeira. Ou seja, a elite cafeira ali concentrada no Rio de Janeiro, São Paulo, um pouco ali no sul de Minas Gerais, um pouco no norte ali, né, do Paraná, é quem vai controlar a política nacional, vai controlar então, portanto, a república durante esse período, que vai de 1894 a 1930. Como é, professor, que essa elite, especialmente cafeira, essa elite latifundiária, né, rural, especialmente cafeira, vai controlar essa república? Tem eleição, tem voto, né, tem poder executivo, legislativo, judiciário em três níveis. Como é possível esta elite controlar essa república? Bom, a gente precisa aqui entender, antes de mais nada, portanto, a política interna dessa república oligárquica. Como é que funcionou os mecanismos, ou funcionaram os mecanismos de controle político oligárquico? Eu quero dizer para vocês de que maneira esta elite agrária, cafeeira especialmente, pôde controlar a política nacional. E grande parte das oligarquias controlavam a política, né, local, política estadual, política municipal. Nós temos aqui três mecanismos de controle político oligárquico que explicam o porquê e como essas elites controlaram o poder durante esse período. Bom, a primeira é a chamada política do café com leite, né? Assim chamada porque nada mais foi do que o revezamento, ou se você preferir, a alternância presidencial. Vejam, presidencial, estamos falando então no maior poder executivo, né, dentro do Brasil, o de presidente, entre os dois mais poderosos estados do Brasil. Quais são? São Paulo e Minas Gerais. Então, durante muito tempo, durante esse período, São Paulo e Minas Gerais alternavam então a escolha do presidente. Era uma espécie de acordo, né? Um acordo entre os paulistas e os mineiros para escolher o presidente do Brasil. Ora paulista, ora mineiro. Ora paulista, ora mineiro. E assim funcionava o acordo. Aí você fala, professor, como é que é possível, né, isso acontecer? Eles tinham a maior quantidade de eleitores no Brasil. Se São Paulo e Minas Gerais se unissem em número de eleitores,
eles conseguiriam vencer qualquer candidato. Bastava ter o apoio de um ou outro estado, no sul ou no nordeste, oferecendo de repente um cargo de vice, para que eles tivessem sempre a maioria. Então eles garantiam isso. São Paulo e Minas Gerais. Ah, professor, mas e Rio de Janeiro? Rio de Janeiro está aí no meio, né? Mas em termos de eleitores, São Paulo e Minas Gerais tinham mais, né, do que Rio de Janeiro. Você pode pensar no tamanho do território, você pode pensar também na concentração de pessoas. Sim, em Rio de Janeiro tinha bastante gente por conta da cafeicultura e antes, né, por conta até mesmo da cana-de-açúcar. Mas na época, a maior concentração se encontrava justamente em São Paulo e em Minas Gerais, somando o Rio de Janeiro, que sempre estava junto com eles, né, por conta da associação do café e da cafeicultura, eles sempre controlavam então e determinavam qual seria o presidente. Essa política de alternância vai ser violada ou quebrada em 1930. E é por isso que abre caminho para a chamada Revolução de 1930. A gente vai discutir isso mais tarde. Bom, outro mecanismo, e aí a gente consegue compreender como é que é possível também fazer isso, é a política dos governadores. Dá uma olhadinha. A política pessoal dos governadores é uma política criada pelo presidente, na época, Campos Salles. O presidente Campos Salles foi o segundo presidente desse período das oligarquias, né? O primeiro presidente foi Prudente de Moraes, não foi o Campos Salles. E o Campos Salles criou um mecanismo político de controle eleitoral. Tá? Consistia na seguinte ideia: a troca de favores entre o governo federal, estadual e municipal. Como é que funcionava isso? O presidente do Brasil precisava de apoio no Congresso Nacional, ou seja, precisava de apoio dos deputados dentro do Congresso. Vocês lembram como foi difícil o Marechal Deodoro da Fonseca governar? Ele não conseguiu governar com um Congresso que era opositor, que era rival, e aí ele tomou uma atitude arbitrária, né? Ele deu um golpe de Estado. Para evitar esse problema e sempre garantir maioria de deputados a favor do Poder Executivo, do presidente, de modo que as suas propostas fossem aprovadas, ele criou esse mecanismo, né, que é um mecanismo, sim, de manipulação eleitoral, de manipulação política. Como é que funcionava isso, pessoal? O presidente conversava com os governadores de todos os estados do Brasil, então ele tinha um grupinho de WhatsApp, entendeu? E diz o seguinte: olha, pessoal, se vocês se esforçarem aí em seus estados em eleger deputados que sejam meus aliados aqui no Congresso, aqui no Rio de Janeiro, eu, eu protejo e garanto os seus interesses aí. Ou seja, eu não vou interferir nos seus interesses locais, nos seus interesses regionais. E vocês sabem muito bem que, por conta do federalismo, por conta, né, da dimensão territorial imensa do Brasil, havia um forte regionalismo, né? Desde a origem lá da colonização brasileira, há uma briga entre poder centralizador e descentralizador, né? O Brasil sempre viveu essa briga e vive até hoje entre os poderes locais, né, regionais e poder, né, federal. E aqui não era diferente. Os governadores dos estados queriam mais liberdade, queriam mais autonomia para poderem governar os seus estados de acordo com seus próprios interesses. Então o presidente falava assim: olha, governadores, eu não interfiro nos seus interesses aí particulares, nos seus interesses locais e regionais, e em troca vocês fazem um esforço para eleger os deputados que sejam da minha base, que sejam meus aliados. Percebeu a troca? Os governadores, por sua vez, chamam os prefeitos das suas cidades, dos seus estados. Nessa época já não era moçada, a gente já não chama de províncias, né? A gente chama de estados, né? Província nós chamamos aqueles territórios na época do Império, né? Então hoje é o equivalente a estado. Então hoje na República trocamos as províncias por estados, né? Lembre-se, agora a gente chama de governador aquele que governa os estados, e antigamente a gente chamava de presidente de província, aqueles que governavam os estados. Vejam que também a nomenclatura mudou por conta da república, né? Então os governadores também faziam um grupinho do WhatsApp dos prefeitos das cidades e o seguinte: olha, se vocês me ajudarem a eleger tais e tais e tais deputados, né, uma lista de deputados, eu garanto que não vou atrapalhar os seus interesses municipais. E os prefeitos ficaram felizes, né, porque também dentro dessa disputa, né, de centralização, descentralização, desse regionalismo, desde a época das câmaras municipais lá atrás,
os prefeitos também falavam, então beleza, então, se você não me atrapalha aqui, deixa eu ter uma certa autonomia e liberdade, eu vou então fazer de tudo para eleger esses tais deputados que você quer e que o presidente também quer, entendeu? E os prefeitos vão chamar quem para ajudá-los na eleição desses deputados? Que é a base do sistema da política dos governadores. Qual é a base de tudo isso? E sem o qual não funcionaria a política dos governadores? É o coronelismo, que a gente vai discutir, né, daqui para frente. Aliás, vamos discutir logo em seguida. Quem são os coronéis? São os grandes latifundiários, são os grandes proprietários de terra. Desde que o Brasil foi colonizado, são aqueles grandes proprietários. Esta elite, que é uma elite econômica, né, grandes proprietários, uma elite, né, agrária, elas conseguem, nós veremos, através de manipulação dos votos, eleger os deputados que os prefeitos querem, que os governadores querem e que o presidente também quer garantir, entendeu? Isso era possível fazer não só em relação à eleição dos deputados lá do Poder Federal, mas era possível fazer essa troca de favores também com vereadores, até mesmo com prefeitos e governadores. Ou seja, uma troca de favores que era um acordo entre essas três esferas de poder, federal, estadual e municipal. Os coronéis, então, garantiam a eleição desses, né, desses candidatos, né, já pré-determinados. Como é que funcionava essa base? E é isso que importa pra gente. Vejam, através do coronelismo. Como é que funcionava o coronelismo? O coronelismo é um poder político local formado por coronéis. Como disse a vocês, o termo coronel é um termo que vem lá da época do período regencial. Vocês lembram? Os coronéis. Quem eram os coronéis? Eram aqueles que formavam a Guarda Nacional, aqueles que lideravam as tropas, né, de diversas regiões, eram latifundiários e assumiam, não oficialmente, né, porque não tinha a formação militar, né, não eram do Exército Nacional, mas na prática assumiam lideranças de comandos militares, por isso eram chamados de coronéis. Então é uma elite agrária, tá? Uma elite agrária que assumia funções militares na época da Guarda Nacional do período regencial, ali no segundo reinado também. Esses coronéis utilizavam do seu poder econômico, ou seja, o fato de eles serem grandes proprietários, empregarem muitas pessoas e muitas vezes com a sua atividade dinamizarem, né, a economia ali de pequenos vilarejos e cidades, eles usavam esse poder econômico e também do voto aberto, já que o voto não era secreto, para manipularem, para orientarem, para conduzirem os eleitores a votarem no candidato, nos candidatos, né, que eram candidatos alinhados aos seus interesses, ou alinhados aos interesses dos prefeitos, alinhados aos interesses dos governadores, alinhados aos interesses dos presidentes. Então eles sabiam que poderiam controlar naquela região, naquele espaço, né, onde eles tinham muita influência econômica, né, pequenos vilarejos, enfim, eles sabiam que poderiam controlar os eleitores, controlar esses votos. Por isso o voto de cabresto, né? Aquilo que você coloca no cavalo, que você conduz, que você orienta e mostra qual caminho seguir para o cavalo, né? Esse é um cabresto, né? Esse voto de cabresto poderia ser um voto orientado, então você vota no fulano, né, em troca de comida, em troca de bota, em troca de benefícios. Então isso que o coronel fazia. Se você votar em fulano, eu te dou, né, um saco de arroz, te dou um pouco né, de feijão, te dou um valor até mesmo financeiro, e as pessoas que não eram politizadas, não tinham consciência política, né, e passavam necessidade, trocavam seus votos, né, por qualquer coisa. Quando o indivíduo, mesmo assim, se negava a votar, ele era forçado. E aí vem os capangas que eram utilizados para levar o sujeito até a urna e obrigar o sujeito a votar. Então era tudo manipulado. Quando não, né, queridos? Lembre-se que ali poucos sabiam ler e escrever. Teoricamente eles não poderiam votar. O que que o fazendeiro fazia? Ensinava o indivíduo só a colocar, né, o nome dele e assinalar o nome de algum candidato. Era isso. Então, muitas vezes ele aprendia só a rabiscar ali o próprio nome, né, que é o alfabetismo funcional, né, e assinalar ali o nome do candidato. Bastava isso. Quando isso ainda não era suficiente,
Lembre-se, as urnas ficavam dentro das casas dos fazendeiros. Então os caras abriam as urnas, mexiam nos votos, tiravam o que não interessava, colocavam mais votos. Tinha voto fantasma de gente que já havia morrido. Era um negócio horroroso, mas que funcionava e funcionava muito bem. Tá? O voto era totalmente manipulado, controlado por esses coronéis, e eles vendiam, portanto, esses votos aos prefeitos em troca de benefícios ou de não atrapalhar nos seus interesses locais, trocavam isso também com os governadores e acabavam, né, de maneira indireta, trocando isso com o próprio presidente. Né? Eu tenho o voto de cada região, tenho o voto de um grupo de pessoas dentro de um vilarejo, que a gente chama isso de curral eleitoral. Né? O que é o curral eleitoral? É aquele grupo de pessoas que estão alinhadas ou estão sob a tutela e controle e influência dos coronéis. Coronéis esses que usavam do tal clientelismo, né? Que é o clientelismo? Que é essa relação que o coronel tinha com um certo grupo de pessoas no vilarejo. Eram os seus clientes, né? Viviam para ele, dele, né? São os clientes, são aqueles que então que vivem ali dentro do seu espaço de influência e dominação. Então esses termos curral eleitoral, clientelismo, né? Voto de cabresto são termos muito famosos durante esse período aí, tá? Então, assim temos uma base para garantir a eleição de certos nomes para o prefeito, para o governador e para o presidente. Deu para entender? Bom, vamos supor que alguma coisa desse errado. Vamos supor que uma coisa desse errado. E que um candidato fosse eleito fora da lista daqueles que estavam alinhados com esses governantes. Aí entrava a famosa comissão verificadora dos votos. A brincadeira. O que é a comissão verificadora dos votos? Literalmente verificava os votos. Essa comissão, ela verificava os candidatos eleitos. Fazia uma análise, portanto, ali do perfil e fazia uma análise ali do candidato eleito. Se essa comissão descobrisse que aquele candidato eleito não estivesse alinhado, não fosse da base, né, pré-determinada, né, pelos governantes, ele era então degolado. Pessoal, cuidado, degolado. Ele não era, né, enfim, ele não era morto. Degolado significa que ele era impedido de assumir, né, justamente sua posição como candidato eleito. Ele não assumiria o cargo. Por que não assumiria o cargo? Porque ele não faz parte, né, da lista pré-determinada pelos poderosos governantes. Isto é, ele é degolado, ele é então impedido de assumir o cargo, né, para o qual foi eleito. Aí você fala, nossa professor, mas qual o justificativo que os caras davam? Fraude, que ele fraudou as eleições, manipulou as eleições. Mas peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Não era o contrário? Não eram os coronéis que manipulavam os votos e fraudavam as urnas? Sim, mas nós estamos falando da realidade, nós estamos falando aqui de poder econômico que acaba exercendo uma influência no poder político, e aqui quem tem mais manda mais. Aquele que não tem acaba então tendo que se sujeitar a tudo isso. É uma violência política, uma violência, né, institucional enorme que torna essa república pouco pública e que torna essa república nem um pouco democrática, né, galera? Então não é democrático, então não esqueça disso. Não tem nada de democracia aqui, a não ser a questão de poder ou não votar. Aliás, poder votar é uma democracia formal. Prática ali, poucos tinham condição de votar e quando votavam eram manipulados, tá? Bom, em relação, moçada, à economia durante o período da República Oligárquica, eu tenho alguns pontos para trabalhar com vocês. O primeiro deles, tratando de economia desse período da República Oligárquica, é o Funding Law. O Funding Law, ou Loan, tanto faz. O Funding Law, foi uma política econômica desenvolvida pelo presidente Campos Salles. Esse é o segundo presidente da República, tá, pessoal? Eu estou aqui tratando de estruturas. Né? Estamos falando de economia, falamos da política, falamos agora da economia. Bom, o presidente Campos Salles pegou um Brasil com sérios problemas financeiros. A dívida externa do Brasil
era galopante, né? Era gigantesca e só crescia, né? Vem desde a independência do Brasil, quando o Dom Pedro teve que negociar com Portugal, ali, com o empréstimo da Inglaterra. Depois tivemos o primeiro reinado, teve guerra, ele emprestou também dali da Inglaterra, aumentou a dívida externa brasileira. Isso se arrasta no período regencial com inúmeras, né, revoltas ali regenciais e aí, claro, mais gastos, mais dívidas. O segundo reinado aumentou ainda mais nossas dívidas, especialmente por conta da Guerra do Paraguai. Então é uma dívida que só cresceu, né, e era praticamente impagável. Além disso tudo, neste período, o valor do café, nosso principal produto de exportação, e que por meio dele, que nós conquistávamos as chamadas divisas, né? Nós vendíamos então o café para o mercado externo e adquirimos muitas moedas estrangeiras, né, com as quais, inclusive, pagávamos nossas dívidas, né? Lembra que as dívidas eram feitas com moeda estrangeira, não moeda nacional, né? O café também estava em crise. O preço do café no mercado estava em baixa. E aí que a exportação continuava sendo alta, mas o valor do café, então, não rendia tantas divisas para que a gente pudesse abater um pouco dessa dívida externa. O presidente Campos Salles, então, foi até a Europa, né, atrás dos principais credores. Os principais credores eram ingleses, vocês sabem disso, a família Rothschild, você lembra disso, para tentar renegociar essa dívida e poder pagar, né, num tempo, não sei, razoável, né. Então o Funding Law foi, na verdade, um empréstimo, mais um empréstimo e uma renegociação dessa dívida ganhando cada vez mais prazo. A gente emprestou mais dinheiro, aumentou, né, nossa dívida, mas aumentamos o nosso prazo para pagar essa dívida. Isto é, nós renegociamos essa dívida para que os credores, especialmente ingleses, não tomassem, né, medidas mais drásticas, mais duras e pesadas. Estava quase no nível ali de uma invasão inglesa ou tipo de uma punição econômica que seria muito pior para o Brasil. Então, para evitar isso e tentar, evidentemente, né, sanear as dívidas, né, do Estado, né, sanear no sentido ali de eliminar essas dívidas e esses problemas, né, tornar a economia mais saudável, o presidente então foi para a Europa. O presidente Campos Salles não foi o primeiro nem o último a fazer esse tipo de negociação, tá? Bom, mas tem um detalhe. Os credores, especialmente ingleses, só aceitaram essa renegociação da dívida por mais tempo e, claro, né, o novo empréstimo, se o Brasil se comprometesse a reduzir os seus gastos, tá? De modo que sobrasse dinheiro para pagar essa dívida. Então é um compromisso. Eu empresto essa grana para você, renegocio sua dívida, mas você precisa o quê? Vocês precisam diminuir, né, os gastos do governo para ter então um superávit público, né, quando o Estado gasta menos do que arrecada, tem que ter um saldo positivo para poder pagar essa dívida. E o Estado precisa arrecadar mais. Então vejo que a condição não é uma condição muito boa, né, para quem precisa do Estado. Nós tivemos como consequência aumento dos impostos, geralmente esses impostos recaem, né, pesam mais a população pobre, então é um problema, aumentando aí que a pobreza e a miséria por conta dos aumentos dos impostos, corte de gastos e investimentos públicos, então, né, estradas, pontes, saúde, educação, então o Estado dá uma enxugada nesses gastos, e quem precisa mais desses serviços públicos sempre é o povo, e quem sofre sempre mais é o povo, né? Mas também houve uma diminuição, por exemplo, do incentivo à indústria, incentivo à modernização, que foi uma política lá atrás do Deodoro da Fonseca, né? Que também aqui não tem mais, digamos, notoriedade e valor. O próprio Campos Salles defendia a tese de que o Brasil deveria continuar e sempre ser um país agroexportador, né, que a nossa riqueza está no campo, nós temos muitas, né, muitas terras, né, e que não deveríamos aqui nos aventurar numa industrialização, numa modernização. Né. Nesse sentido, ele era, né, digamos, amigo dos grandes produtores rurais que mesmo investindo, diversificando, né, os seus investimentos em áreas mais modernas, ainda dependiam fundamentalmente da agricultura.
Tá? Então, mas aqueles que esperavam, né, um governo mais moderno, um governo mais progressista, esquece, ele cortou os gastos. Prejudica principalmente as classes mais populares. A nossa dívida aumentou porque fizemos novo empréstimo e não conseguimos, mesmo assim, com a diminuição dos custos, né, do gasto do Estado, não conseguimos pagar essa dívida só aumentou, tá, pessoal? A dívida externa brasileira só foi paga num governo no começo aqui do século XXI. E depois voltou, claro, né? Não é assim que se acaba rapidamente ou de maneira muito abrupta com a dívida externa. Mas a dívida externa brasileira só aumentou nesse período, nada foi resolvido. Bom, temos um outro detalhe aqui da economia desse período que é fundamental, que é com o Convênio de Taubaté. Pessoal, cuidado, hein? Convênio aqui é um acordo. Tá? O convênio ele foi assinado na cidade de Taubaté, uma cidade paulista, em 1906. Nessa época, o presidente já não era o Campos Salles, era o presidente Rodrigues Alves, que também vai ser importante na reurbanização do Rio de Janeiro. Enfim, a gente vai discutir isso mais tarde, numa outra temática. No convênio de Taubaté, nós tivemos uma política de valorização do café. Como disse a vocês, o café estava perdendo cada vez mais valor, e o principal produto do Brasil, né, mais de 50% do valor das nossas exportações vem do café. Então, café em crise, economia brasileira em crise, né? Diminuição da arrecadação, diminuição dos impostos, o Estado arrecada menos, enfim. Isso é um problema que passa a ser um problema nacional. No final, então, do governo do presidente Rodrigues Alves, nessa crise do mercado cafeeiro, levou os principais produtores de café, portanto, os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a buscarem uma solução, né, para essa diminuição significativa do valor do café. Né? Não que os caras estivessem ali passando mal, né, sofrendo ali com a fome, nada disso. Eles continuavam muito ricos, mas eles estavam perdendo o valor do café, diminuindo, eles estavam perdendo dinheiro. Chegaram para o presidente, na época, o Rodrigues Alves, e falaram assim: olha, Rodrigues Alves, a gente precisa de uma ajuda sua para tentar recuperar esse valor do café que está muito ruim. O presidente Rodrigues Alves passava por problemas financeiros, né? Aliás, o Brasil passava por problemas financeiros desde o fundo em Lau, e ele falou: não dá para fazer muita coisa não, se virem. E os cafeicultores dos 3 estados então foram pedir auxílio aos governadores dos estados. E você sabe muito bem que a relação entre os governadores dos estados e esses cafeicultores é uma relação mais íntima, e cria-se uma dependência, né? Porque se os estados, esses 3 estados, têm grana, é do café, né? E evidentemente, se os governadores estão bem politicamente, a sua imagem também ligada aos cafeicultores, é porque o café está bem. Então, se o café está mal, esses cafeicultores vão pressionar, né? Lembre-se que eles são coronéis, né? Vão pressionar os governadores e os prefeitos das cidades para resolver esse problema, né? Para ter ajuda política, pelo menos. Com a pressão, os governadores de São Paulo, vejam bem, governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sofrendo uma pressão, portanto, para que realizasse alguma coisa no sentido de recuperar a economia cafeeira, vão até o mercado externo. Eles vão para a Europa, os estados. Olha a questão da autonomia, olha a questão, moçada, do federalismo. Eles têm autonomia, eles foram até a Europa, emprestaram dinheiro, especialmente dos ingleses, para quê? Os governadores dos estados pegaram a grana de empréstimo e compravam o excedente de café dos cafeicultores. Então os caras produziam, por exemplo, né, 100 toneladas, tá? Eles vendiam 60 toneladas, sobrava 40. Por que eles não queriam jogar no mercado? Porque se você joga no mercado, vai os 100, você tem muito café no mercado, o Brasil produzia muito café e o preço cai, né? Porque vira, portanto, um produto muito fácil, né, de acessar e consumir. Ou seja, a oferta estava sendo maior do que a demanda. Isso era um problema. Como é que você faz para valorizar o café? Você tira o café do mercado. Só que se você tirar o café do mercado, você não está vendendo, e os cafeicultores têm prejuízo. Então qual foi a solução? Os estados, os governadores dos estados foram à Europa, pegaram empréstimo, porque eles não tinham dinheiro, e começaram a comprar esse excedente de café.
esse café que estava mais no mercado, superando então, portanto, a demanda. Deu para entender? Quer dizer que o Estado compra uma parte do excedente do café dos cafeicultores, ao invés dos cafeicultores diminuírem essa produção, né? Com dinheiro emprestado, tudo bem? Guarda o café. Quando o preço do café subir, né? Quando a demanda superar a oferta, o Estado então vende para recuperar o dinheiro. Mas quem disse que conseguiu vender, né? Se você guardar muito tempo o café ele estraga ou perde a qualidade. E aí, quando o preço subiu, os estados, né, que contraíram uma dívida para comprar o excedente do café, para revalorizar o café, não conseguem vender. Ou porque estragou, ou porque o valor já não é tão adequado. Bom, o que isso significa? O valor do café subiu? Subiu. Os cafeicultores ficaram felizes. Mas quem vai pagar esse pato? Quem vai pagar, né, por esse prejuízo? São os ricos cafeicultores? Não. É o Estado que foi pegar um dinheiro lá na Europa para comprar o excedente? Claro que não. O que o Estado faz para compensar esse empréstimo? Aumenta os impostos. E aumentar os impostos, queridos, está aqui a socialização das perdas. Então, para compensar os empréstimos, os governos aumentaram os impostos. Os impostos recaem sobre toda a sociedade, toda a população. Dá para entender? O que vai resultar? Numa socialização das perdas. Quer dizer, quando o rico tem problemas, não é que ele quebra, mas quando o rico tem problema, ou até mesmo pode quebrar, quem paga é o pobre. Porque se o Estado está endividado porque comprou excedente de café, quem vai pagar por isso é a sociedade brasileira com o aumento dos impostos. Entendeu o que é a socialização das perdas? Então vamos que vamos. Né? Vamos lembrar que quando quebrou a economia norte-americana, né? Os bancos, aquelas empresas imobiliárias nos Estados Unidos em 2008, quem salvou essas empresas? O Estado norte-americano, né? E quem pagou? Você já sabe. Então isso já não é, né, tão incomum até hoje. Bom, nós tivemos também nesse período o chamado surto da borracha, queridos. O que é o surto da borracha? Eu falo surto porque a borracha ela vai ter um valor significativo na história do Brasil durante uns 50 anos. Depois desaparece. Até que é bastante, né? Não é um surto tão rápido assim. Mas é um período em que a borracha ganhou um valor significativo no mercado internacional por conta da segunda revolução industrial. Bom, a segunda revolução industrial, mais um período de modernização e desenvolvimento, novas tecnologias, né? O período da fundação da indústria automobilística, Ford, lá nos Estados Unidos, aviões, né? Isso aí, começo do século XX, aqui no Brasil, Santos Dumont. Nós temos a energia elétrica, nós temos a energia a combustão, nós temos indústrias de base, siderúrgica, metalúrgica, né? Também nascendo um avanço também na área da medicina. Né? Grandes avanços durante esse período aí. Período que foi denominado, inclusive, de Belle Époque, né? Final do século XIX e início do século XX. Um período de confiança na ciência, né? Como um grande instrumento do desenvolvimento humano, né? Da civilização humana, enfim. Então foi um período de grande progresso. E a indústria automobilística, especialmente a indústria de armas, lembrando que no final do século XIX os países europeus já começaram a formar alianças, né, queria desencadear a Primeira Guerra Mundial, precisam cada vez mais de borracha. Né, borracha para as armas, muitas delas se utilizavam, né, dessa matéria-prima, e também nos carros, né, os carros de guerra, né, os automóveis dos carros de guerra, né, os pneus usavam também muita borracha. O Brasil vai produzir muita borracha. Lembrando que as seringueiras, né, das quais se retira justamente o látex, né, que é aquela seiva que vira borracha, é uma árvore nativa, né? Aqui da região da Amazônia, né? Então, ali na região da bacia do rio Amazonas, na Amazônia, é onde você encontrava muitas seringueiras, uma planta nativa, não se plantava, se encontrava na natureza. E olha que coisa interessante. Em 1910, que é o auge, o pico dessa exportação de borracha, chegou a ser 40% do valor de toda a exportação no Brasil. Claro, não superou o café, mas olha, 40% de todo o valor de exportação no Brasil era justamente proveniente da borracha. Então chegou a ter um momento aí de boom da borracha no Brasil. Depois teremos uma volta lá com Getúlio Vargas. Bom, para a gente não confundir
Nós temos as seringueiras, que são essas árvores que, né, das quais se extrai justamente o látex, que produz a borracha. E nós temos os seringalistas, que eram os proprietários dessas grandes áreas, né, e, portanto, das seringueiras, e os seringueiros, que eram aqueles que trabalhavam, né, nessas seringueiras. Cuidado não confundir seringueiras, seringalistas e seringueiros. Seringueiros é aqueles que trabalhavam e viviam uma situação de miséria e pobreza terrível. Eram mestiços, eram índios da região e principalmente imigrantes nordestinos. Muitos saíam ali do Nordeste, na região do Sertão, onde passavam dificuldade ali por conta da seca, e migravam para a região, né, ali da bacia do Rio Amazonas para trabalhar na extração do látex, na extração, então, portanto, da borracha. Né? Não que vivessem numa situação melhor, né? Mas acreditavam que migrando para uma região mais úmida, né, longe da seca, teria uma vida melhor. Não foi o que aconteceu. Né? Bom, e aí que entra a questão do acre, né? Por quê? Porque como é uma planta nativa, os caras vão ali rasgando, né, o tronco, né, e retirando o látex, e quando acaba eles vão para outra. Né? Então vejam, é uma forma de produção que não depende da plantação e que exige, portanto, um processo de expansão. Acabou numa área, você vai para outra. É uma economia itinerante. Né? Você não planta a seringueira. Você extrai, acabou, você vai caminhando. E cada vez mais, então, esses seringueiros, esses seringalistas, iam para o interior ali da região, né, da Amazônia. Até que encontraram uma região bastante próspera nesse tipo de atividade, que é a região do Acre. O problema, pessoal, é que a região do Acre era dominada pela Bolívia. Puxa, aí o bicho pegou, né, cara? E ali foi ocupado por muitos brasileiros. Não demorou muito para que a Bolívia reclamasse o território, os brasileiros também reclamassem, porque já estavam ali, já estavam explorando, e começasse uma verdadeira briga entre a Bolívia, o governo boliviano, e esses seringalistas e seringueiros brasileiros. Essa questão chegou às vias de fato, teve conflito militar entre seringalistas, seringueiros, brasileiros e, né, as tropas do governo boliviano, que já era independente, e chegamos a um final aí, digamos, razoável, né, e mais ameno, digamos assim, depois de um conflito armado, e um acordo. O Tratado de Petrópolis foi o tratado que fechou essa briga de 1903, depois que o governo brasileiro mandou tropas para defender os seus, enfrentando o exército boliviano, vencemos o exército boliviano, e, de certa forma, o governo brasileiro impôs esse acordo, que é o Tratado de Petrópolis. O Brasil vai anexar o Acre, né? Vejam que o Acre, quem conhece o Acre, né, pessoal? Tem gente que não acha nem que é parte desse país. Anexamos o Acre e pagamos uma indenização à Bolívia, nos comprometemos a também construir uma ferrovia, mas que também não vai ser construída, mas enfim, pagamos uma certa indenização pela perda aí que a Bolívia teve, que é a região do Acre, anexamos o estado do Acre e continuamos explorando aí a borracha. E por fim, isso é 1903, e por fim nós temos uma outra atividade importante que vai acontecer no Brasil durante esse período, que também é um surto, né? Assim como a borracha, que é o surto industrial, que acontece, mais um surto, né, queridos, entre os anos de 1914 e 1918. Há quem diga que esse período não foi um período de surto, tá? Foi um período já de desenvolvimento industrial, ainda sem grande, digamos, relevância, uma vez que o Estado não está por trás disso. Você não tem incentivo estatal, você não tem uma política de desenvolvimento industrial. Essa política de desenvolvimento industrial ela vai ser, pela primeira vez, elaborada pelo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é lembrado como o pai dos pobres, por criar a CLT, e a mãe dos ricos, por incentivar a industrialização. Aqui não há um projeto nacional. O que há é um momento muito favorável, é um contexto muito favorável, portanto é um momento oportuno, e isso vai abrir caminho por um certo desenvolvimento industrial, que talvez seja até melhor do que o termo surto aqui. Qual é esse momento, qual é esse contexto? É o contexto da Primeira Guerra Mundial, né?
Durante a Primeira Guerra Mundial, vejam, aqueles países europeus que até então eram industrializados e que forneciam aos países da América Latina os produtos então modernos, enquanto, por outro lado, nós aqui da América Latina oferecemos produtos de moçada primário, né, famoso DIT, Divisão Internacional do Trabalho, pararam de fornecer. Por quê? Porque esses países europeus entraram em guerra, então tudo é concentrado e canalizado para o conflito. Então o Brasil, que tinha um grande parceiro, que era a Inglaterra, né, oferecendo seus produtos industrializados, aliás, desculpa, a Inglaterra oferecendo seus produtos industrializados, um grande parceiro, deixa de fazer comércio conosco nesse sentido. Resultado, a gente importa menos produtos modernos industrializados porque a Inglaterra está fazendo guerra, e aí a gente tem o quê? A gente tem que começar a substituir esses produtos industrializados na Inglaterra com a produção própria. Por isso que o sistema que foi aplicado aqui no Brasil ficou conhecido como substituição de importações. É um sistema que tenta, não com sucesso, porque a indústria inglesa é muito mais moderna e sofisticada, mas tenta substituir em alguns aspectos, em alguns setores, a indústria inglesa. Já que a gente consegue mais importar, a gente tenta produzir aqui. Deu para entender? Nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem a indústria de tecido, tecido brasileiro, né, não chega nem perto da qualidade do tecido inglês, mas nós começamos aí a desenvolver uma indústria têxtil capaz ali de atender então as populações mais humildes, né, as populações então mais pobres, né, com tecido de baixa qualidade, mas é uma indústria, né, que começa a crescer no Brasil em função, né, da falta da indústria têxtil inglesa. A indústria de alimentos, que também não exige alto grau de tecnologia, nem é têxtil nem de alimentos, né? Não exige grandes avanços tecnológicos, investimentos tecnológicos, que são indústrias então que acabam tendo ali no Brasil, nesse período, algum certo sucesso. E por outro lado, né, o que aumenta no Brasil, além dessas indústrias oportunas, é a exportação de borracha, como eu disse a vocês. Durante esse período a gente exportou muita borracha, tivemos a oportunidade de acumular certas divisas, né, o dinheiro estrangeiro, mas isso vai ser gasto logo ali na frente. Queridos, então, com isso a gente fecha essas duas estruturas que nós trabalhamos aqui sobre o período da República Oligárquica. Falamos da política oligárquica, os mecanismos de controle dessas oligarquias, de manipulação política, e falamos também, né, dos grandes acontecimentos econômicos durante esse período. Na próxima aula a gente trata aí das revoltas que ocorreram durante esse período, e depois a gente fala da crise da República Velha. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima.